Voltando ao nosso segundo vídeo, falando agora sobre a continuação do nosso sistema respiratório com o que ficou pendente. Revisando todos os slides, a gente finalizou o conteúdo do sistema nervoso e agora vamos finalizar por completo o conteúdo do sistema respiratório. O sistema respiratório ficou pendente a algumas patologias relacionadas que nós não comentamos, visto que elas são de relevância, de importância para a nossa profissão e todos nós precisamos entender um pouquinho para saber diferenciar o que seria asma, o que seria uma infecção, né? E dentro dessa ideia, a gente, para diferenciar o que seria infecção crônica, infecção aguda, o que está relacionado a um problema pulmonar mais específico nos alvéolos ou na árvore brônquica, a gente precisa relembrar o que foi visto na nossa aula passada. Nós vimos que o nosso trato respiratório, sistema respiratório por completo, ele é dividido também em duas partes, trato respiratório superior e inferior. Em sala de aula já debatemos isso, acho que não precisa ser lembrado, mas nós temos que saber o básico até agora, tá com isso reforçado na cabeça, que nós vamos começar tudo através da respiração, que é a fonte principal para que esse sistema funcione. Assim como a respiração ela é necessária para o sistema funcionar, ela também é a fonte de todos os outros sistemas. Então, para que eu tenha vida, para que eu tenha raciocínio, para que a gente tenha um exemplo da musculação, musculatura, para que ela tenha movimento, esses comandos através do nosso encéfalo, que envia informação para todos os músculos, vocês lembram que a gente falou disso, né? Para todo o esqueleto se movimentar. Todos esses sistemas até agora estudados dependem também, né, de uma grande importância do sistema respiratório, da respiração, que é exatamente o que eu tinha focado, né? A respiração. O ato de inspirar faz a inspiração jogar oxigênio para dentro do teu organismo, que está no nosso ar, no nosso meio. Então você inspirou, inspira aí comigo, expirou, soltou o ar. Esse é o movimento que nossa caixa torácica faz de expansibilidade e retração. A gente não focou ainda no sistema muscular, mas logo a gente vai ver que tem um músculo chamado diafragma, que nós não comentamos em sala, que ele faz parte desse sistema respiratório. Ele é de suma importância para esse ato de inspiração e expiração com X. Expirar e inspirar nesses dois processos. O ato de liberar o gás carbônico através da expiração faz com que esse diafragma, olha só, vamos lá pensar nisso. O diafragma é um músculo que passa aqui, logo no slide, quem está acompanhando vai perceber. Vamos lá entender. Se eu estou inspirando, olha só que está tendo um levantamento dessa região, certo? E logo a gente vai relacionar isso com doenças também. Mais à frente a gente vai visualizar isso relacionado a bronquite, a asma, como é que esse processo de ficar inspirando e expirando ligeiramente, né? Esse processo aí de aumentar essa frequência respiratória, como é que isso acontece, o que o músculo está fazendo, né? Então a gente está falando que na inspiração o diafragma ele está indo para baixo, ó. Tô inspirando, então ele vai mover-se para baixo, vai inspirar. Quando você está expirando, jogando o gás carbônico para fora, liberando esse ar, né, todos esses metabólitos que estão saindo através do CO2, aí você vai estar levando o diafragma para cima na expiração, né? Então você joga ele para cima através desse movimento aí de contração e relaxamento desse músculo. Então esse músculo ele tem tudo a ver com esse ato de respirar lentamente ou com o ato de você perceber que o paciente ele está inspirando e expirando rapidamente, ou seja, o organismo dele está necessitando
né, tá avisando que o ar precisa ser expirado, que não está recebendo o suficiente, ele está acelerando todo o metabolismo, por isso que ele vai ter essa reação de dispneia, né, que a gente fala que é esse ou devagar o dispneia, que eu não citei para vocês o termo. Observem. Essa dificuldade, né, é a dispneia, a ausência seria um pouco ar, né? Se o paciente não tem inspiração e nem expiração, não está respirando como um todo, então é apneia, é a ausência de ar. E a dispneia é esse que eu citei agora há pouco como exemplo, que é aqui eu já vou ter a taquipneia, né? Ó. Se eu tenho taquipneia, é porque tem muito, está acelerado. Se eu tenho brad, é baixo, a respiração baixa. Isso a gente vai ver fazendo a observação do exame físico do tórax do paciente. Perceba, se esse tórax está levantando, se ele está tendo esse levantamento através do diafragma durante a inspiração, né, e a expiração, a gente vai perceber que tem patologias relacionadas nesse trato respiratório. Vai depender de como eu vou observar se ele está taquipneuco, se ele está bradipneuco ou se ele não tem respiração e está apneuco. Isso a gente vai observar mais à frente também em outras disciplinas específicas de fundamentos de enfermagem para entender esses termos. Foi só para falar rapidamente, visto que a gente está falando de sistema respiratório é de suma importância. Então nós vamos falar de algumas patologias que é o intuito dessa aula. Ela vai ser rápida, é só o que ficou faltando do nosso slide que não foi falado. Eu estou acompanhando também as mensagens no nosso grupo, né? Então esse grupo, eu estou percebendo que agora o professor o pessoal está começando a visualizar porque os vídeos não estavam sendo carregados. Mas que bom que esses vídeos agora estão indo, né? Eu reduzi o tempo de vídeo para poder a gente conseguir carregar mais rápido e ser enviado, ok? A gente já falou do trato respiratório, nós falamos da laringe, da faringe, tudo isso já foi visto, não há necessidade de repetições até aqui. E o que ficou faltando exclusivamente foram as patologias. A gente vai falar de 3 patologias que estão aqui no slide de vocês. Vocês podem acompanhar no slide, nós temos o efizema pulmonar, o edema pulmonar, a asma e a bronquite. Esses 4 são de suma importância. Sabendo-se que a bronquite, diferente do efizema e do edema, ela tem it no nome. Nós já falamos em sala que it é referente à infecção. Então, na bronquite, eu tenho uma inflamação aguda que esse trato respiratório ele vai ser afetado, né? Por que, professor, ele vai ser afetado? A gente tem que saber que quando a pessoa que está com a bronquite, ela está relacionada já a alguma patologia viral, por exemplo, alguma contaminação de vírus e bactéria. Então, essa região do trato respiratório vai estar inflamado, né? Esse canal, essas células desse epitélio respiratório vão estar inflamadas devido à invasão viral, que em seguida tem a infecção bacteriana. Então, falando de bronquite, a gente só vai entender que it é infecção, é inflamação nesse trato respiratório, tá? Já falando da asma, a gente já tem a asma como uma inflamação que é crônica, né? Persistente. Geralmente quem tem asma já tem isso geneticamente persistindo ali ao longo dos períodos das crises asmáticas, né? E nós temos uma colega em sala que ela tem esse problema, então é super interessante a gente falar que não foi falado na última aula. Então, professor, qual vai ser a diferença da asma? A asma ela vai vir como a produção, desculpa, só baixar o volume aqui do nosso WhatsApp. Então, pessoal, a asma ela vai vir com a redução ou mesmo a obstrução do ar. Vai reduzir o ar, essa entrada de ar você vai ficar forçando para entrar ar, né? Esse indivíduo que está precisando respirar, e vai ser a obstrução dos canais. Mas como que isso acontece exatamente?
Aí a gente vai ter 3 pressupostos referente à asma. Nós vamos ter a contração da musculatura, a gente vai ter o edema na mucosa e vamos ter também a hiperprodução de muco. Então, se o paciente está com alguma inflamação, a gente falou de bronquite, a gente falamos em sala de aula sobre a sinusite, que são inflamações. A pessoa já está com essas inflamações, então pode acontecer o quê? O entupimento desse canal respiratório, desses canais respiratórios através do muco. Uma produção muito alta de muco vai fazer com que o canal respiratório fique aí interrompido para a passagem de ar e a pessoa pode ter nesse momento uma crise asmática. O outro momento em que ela pode desenvolver a crise, aquele momento atacado da asma de uma forma mais forte mesmo, está relacionado a musculatura, como a gente já viu aqui. Essa musculatura, a musculatura dessa região vai estar se fechando, vai estar se contraindo. Então, quando há uma contração desse meu canal, que é um canal que tem uma musculatura envolvida, então o ar vai ser impedido de passar e vai haver a dificuldade para o respirar, para o ato de respirar, né? A inspiração e a expiração. E o edema, como a gente também já comentou em sala, o edema é aquele inchaço, né? Seja um inchaço ou seja o líquido presente devido ao inchaço devido a um líquido presente ali na região. Se tem um líquido presente, provavelmente está tendo um processo inflamatório, né? Então, esse aumento de líquido nesses canais respiratórios, nesses membros, nesses órgãos envolvendo o canal respiratório, se houver edema, também vai ter uma crise asmática supostamente. Para finalizarmos, a gente vai falar rapidamente do edema pulmonar e do efizema pulmonar. Professor, enfisema, eu nunca ouvi falar nessa palavra. A gente vai ter que relacionar o efizema, né, com a perda da elasticidade. Então, a gente já falou de elasticidade do tecido respiratório, desse canal respiratório, dos pulmões, né? Ele precisa ter essa expansibilidade de expiração e inspiração, precisa ter essa expansibilidade. A partir do momento que eu tenho a dificuldade nesse tecido de se esticar, de ter essa elasticidade, eu vou desenvolver um enfisema pulmonar. Ele se dá, pessoal, geralmente por pessoas que têm vício com cigarros e acabam danificando essas células desse sistema. E por fim, o edema. Edema, eu já falei, o edema está relacionado à secreção, a líquido, né, no ambiente que faz ele parecer inchado. Então, quando eu falo edema, estou me referindo ao inchaço dessa região. Se tem um inchaço, consequentemente, o edema é porque está tendo líquido ali. Já falando assim de uma forma bem detalhada, nós falamos sobre os alvéolos que estão contidos logo após a árvore brônquica, que você vai ter ali os brônquios, os bronquíolos. No final dos bronquíolos eu vou encontrar os alvéolos. Os alvéolos pulmonares, a gente viu aquelas em forma de caixinha de uva que nós comentamos em sala, eles vão conter líquido dentro. Esse excesso de líquido dentro dos alvéolos é que vai fazer a pessoa ter o edema, o acúmulo de líquido nessas regiões, né? Na região do alvéolo especificamente. E a gente finaliza aqui o sistema respiratório. Até aqui nós conseguimos fechar esses dois sistemas, sendo que nós já tínhamos fechado o sistema ósseo, se eu não me engano. Perdão, pessoal, o sistema ósseo ficou pendente os ossos do crânio. Tá? A gente vai fazer um vídeo exclusivo com os ossos do crânio, que é a única parte que está realmente pendente do nosso sistema ósseo. E agora, dando introdução ao sistema digestório. Tá bom? Até a próxima aula e um abração.